E o mais engraçado é que, inclusive, uma amiga minha da sala de aula, da mesma sala que eu, ela tava grávida e eu falei pra Hum. ela: Ai, amiga, você tá tão ferrada, sua mãe vai Ai, te matar. Meu Deus, mal acabou com a sua sabia. vida. Aí passou 3 meses, eu, Nossa, foi a Mônica, sua vez. senta que eu vou te contar uma coisa. E aí falei que eu tava grávida também, a gente morreu de rir. Ria e Nossa. chorava as duas. Podcast a mãe! Bem-vindos mais um episódio do podcast A Mãe, nosso bate-papo sincero sobre maternidade real. Eu sou a Juliana Tiraboski e hoje a minha convidada é a Verônica Oliveira. A Verônica, ela é palestrante, produtora de conteúdo e ela ficou conhecida na internet e nas redes sociais pelo perfil Faxina Boa. Quando ela, para divulgar os seus serviços como faxineira, criou diversos posts divertidos usando referências da cultura pop, viralizou, bombou na internet. O perfil dela cresceu muito e hoje ela se define como uma ex-faxineira de casas e atual faxineira de ideias. Bem-vinda, Verônica. Obrigada por estar aqui no nosso programa. Obrigada, Juliana, pelo convite. Eu amo essa sua definição de faxineira de ideias. Acho genial. Tem E horas que a gente sabe que precisa dar uma dá uma limpadinha na limpada, mente das ou pessoas. se precisa, né? Especialmente nessa área que você atua, né? Sim. A, a Verônica ficou conhecida com o Faxina Boa pelo trabalho que ela vem fazendo de valorização do trabalho doméstico e denúncia de abusos e maus tratos às profissionais da faxina, empregadas domésticas, que são profissionais tão importantes e ainda tão desrespeitadas, né? E a Verônica sempre denuncia o que ela chama de microagressões, que na verdade não são micro, né? São muitas situações terríveis que ainda acontecem com essas profissionais. E a Verônica se tornou conhecida na internet por falar disso, por denunciar esses abusos. E hoje ela trabalha com produção de conteúdo e palestras. E mais eu convidei ela aqui para falar mais de outro assunto, que é a maternidade, porque ela tem uma experiência muito interessante de maternidade. Ela foi mãe aos 17 anos da Claire, que está com 21, quase 22 anos, e depois ela teve o Panda, que está com 13 anos, e recentemente ela trouxe ao mundo a fofura da Olivia, que está com 4 meses agora. Então ela tem uma experiência muito diversa de ter tido filhos com idades muito diferentes, em momentos muito diferentes da vida. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como é esse maternar dela com filhos de idades tão diferentes. Então, Verônica, conta um pouquinho pra gente como foi a sua primeira gravidez, primeira gestação. Você teve uma infância normal, família classe média? Como é que foi aí Sim. o seu crescimento e até chegar nessa gravidez na adolescência? O mais engraçado de tudo é que bom, eu tenho 40 anos, a minha mãe tem 56. Nossa, Minha ela é mãe, muito jovem. ela é muito jovem, ela completou 56 há 5 dias atrás. Então, ela também Então, foi mãe adolescente, né? exatamente. E aí eu ouvia muito: Ai, filha, toma cuidado, ter filhos muito cedo é tão estressante, porque torna a vida mais difícil, você vai demorar mais para conquistar as coisas, então toma muito cuidado. E eu dava risada e falava para ela: meu, mas eu não sou burra. Ela, ela começou a falar essas coisas para mim, eu tinha, sei lá, 14. E Uhum. aí eu falava: Ai, pelo amor de Deus, eu não sou burra, não vou ter filho Não nova vai igual acontecer você. comigo. É comigo, você acha? E aí ela. Eu venho de uma família de classe média, nós morávamos ali na região central de São Paulo e eu tenho muitos irmãos. Uhum. Então São quantos irmãos? nós éramos em 6, um faleceu no Muito começo dos jovem, anos né? 90. Sim, meu irmão morreu com 3 anos de idade. Ele Nossa, foi olhar pela janela, perdeu o equilíbrio e caiu. nossa, que tragédia para sua Então família, né? foi muito difícil. E a minha mãe era muito jovem, então ele foi o quinto. Uhum. Ela tinha, sei lá, 30 e pouquinho, acho que recém-completo 30. Então, com essa idade, ela já E tinha 5 filhos. 5 filhos.
Eu escrevi o livro, né, com a minha Uhum, história, e tem uma foto da gente sentado num banco, como um uhum, banco de parque, e ela no meio, assim, os cinco. uhum. Quando você olha, você fica meio procurando, fala assim, parece que são 6 crianças ali. E aí você Ela olha parece bem e fala, meu irmão, né? Deus, é. Você olha bem no meio e fala, meu Deus, é a mãe ali no meio. Eu vi essa foto, eu li seu livro e vi a foto lá. Então, eu já tinha uma ideia de maternidade como uma coisa loucura total, um monte de criança dentro de casa, eu sabia exatamente como funcionavam as Uhum, coisas, e por isso mesmo eu falava, cara, não vai ser pra mim uma bagunça dessas. uhum. E aí, depois de falar que eu não seria burra, fui burra. E aí, Quem nunca, né? Foi burro uma vez na vida. e aí o mais engraçado foi que eu me achava muito correta. E eu, puta, tomava anticoncepcional um dia assim, esquecia dois. Não Hum. tinha como dar certo. Mas você achava, na sua cabeça, você achava que mesmo com esses deslizes não ia acontecer. Eu não, imagina, não comigo. E o mais engraçado é que, inclusive, uma amiga minha da sala de aula, da mesma sala que eu, ela tava grávida e eu falei pra Hum. ela: Ai, amiga, você tá tão ferrada, sua mãe vai Ai, te matar. Meu Deus, mal acabou com a sua sabia. vida. Aí passou 3 meses, eu, Nossa, foi a Mônica, sua vez. senta que eu vou te contar uma coisa. E aí falei que eu tava grávida também, a gente morreu de rir. Ria e Nossa, chorava as duas. ri de E nervoso, né? total. E no fim das contas, a minha mãe ficou muito brava comigo, Uhum. porque ela falou: Eu te alertei tanto, não conte comigo pra nada, não olha na minha cara. Fez o maior drama. Pra no dia que a Claire nasceu, ela sair desfilando pelo hospital com ela no colo, grita: Mano, falando pros desconhecidos: Olha a minha neta! Ai, que ódio! Quando ela nasceu, tudo mudou. Pois é, e aí ela tinha escondido um bocado de presente, Uhum. coisinhas, porque ela ficou realmente brava comigo. Uhum. Olhava pra mim, fechava a cara, pra chegar no dia e ficar toda, ai meu Deus, olha só. Aí o coração dela amoleceu, né? Sim. Mas ela tinha 35 anos, eu fico imaginando. Ela É, falava assim, não fala deve ser com, não difícil. vai me chamar de vó, e não sei o quê. E foi um baita drama. E realmente, a minha filha até hoje não chama ela de vó, porque ela ensinou a chamar de mãe também. Ah, E é. Ela mesmo não porque queria eu ser chamada de chamava. vó, né? E eu também chamava de mãe. Então, Uhum. por a minha filha ver, aí ela começou a falar igual. Então ela sempre fala, até hoje ela falou, mãe, aí as duas olham. As duas ao mesmo tempo. Sim, Então ela acabou desenvolvendo uma relação super bacana com a sua filha, né? sim, e é bem divertido porque a minha irmã mais nova tem 23 anos, 24, e a minha filha vai fazer 22 É quase, agora. quase a mesma E, idade, né? sim, então elas também são bem próximas Uhum. e pra gente foi até um maternar muito parceiro, porque a minha mãe ainda tinha uma bebê e eu Uhum. também, então a gente uma cuidava do bebê da outra, a gente passeava juntos, fazia programa Uhum. de bebês juntas. Então, no final das contas, foi uma experiência muito engraçada parar pra Uhum. pensar, né? Não, E a minha mãe com aquela cara de jovem também, as pessoas olhavam e falavam, pera, quem que é é mãe de isso? quem? Quem é filho de quem? É, sim, Mas eu acho muito bacana essa parceria de vocês, né? Você até fala no seu livro que às vezes a sua mãe ficava com a sua filha e com a filha dela, né? As duas bebês para você poder sair, e depois você sim, retribuía, ficava com as duas para ela poder sair sozinha também. sim. E eu pensava Então, muito nisso que foi o que eu falei pra essa minha amiga. Eu falei, meu Deus, acabou sua vida. Como é que uhum, você vai sair? Como é que você vai fazer as coisas? E eu tinha muito esse medo. Falava, cara, nunca mais eu vou poder ir sei lá, qualquer coisa, sabe? Ir no shopping, ou uhum, sair pra dançar, ou qualquer coisa que meninas de 17 anos faziam. E a minha mãe percebeu que isso ia fazer muita diferença na minha vida se eu perdesse. E uhum, aí ela não era algo que eu podia fazer todas as vezes que eu quisesse, mas claro. minha mãe não me permitiu perder essa fase da vida. Uhum, Então, eu que acho que bom. eu acho que talvez por ela ter passado por isso, foi muito claro na cabeça dela de não me
proibir de fazer as coisas, mas muitas coisas era engraçado porque às vezes eu falava, pô, você sabe como é que faz? Faz pra mim. E aí ela fala, não, Tem que você aprender. vai aprender. E eu falava, mas você já teve um monte de filho, por que você não faz? Nada disso, vai ter que aprender também. E tive que aprender na marra. Mas eu acho interessante essa postura da sua mãe, porque eu acho que muita gente, quando acontece uma gravidez na adolescência, né, acaba impondo uma visão para adolescente, para mãe que engravida como uma punição, né? Ah, você fez besteira, É, agora você vai ter que aguentar, como se a maternidade fosse um castigo, né? Por sim, uma coisa e ela errada que viu ela que. fez. E por ela ter passado por isso, provavelmente ela sabe que você não vai virar adulta de uma hora para outra. Uhum, Então, da mesma forma, até aqui o que rolou em off agora, antes da gente começar a gravar, minha filha apareceu aqui falando que o McDonald's está dando brinquedo que ela gosta. Então, aí você vê, tem 22 não anos, mas cresceu ainda. a gente não perde essas coisas. Tem um Então, da lado infantil, né? mesma. Então, a gente sabe que não perde esse tipo Uhum, de comportamento e de visão infantil. Então, acho que a minha mãe deve ter. Deve não, ela perdeu muito da infância e da adolescência dela por ter. Nós temos 2 anos de diferença. Então, eu tenho 40, meu irmão 38, outro 36, a menina 34. uhum. É bem E escadinha mesmo, né? sim, e o que faleceu era para estar com 32. Uhum, Então, a gente sabe que ela sacrificou uma fase muito importante da vida dela. E eu percebia, por exemplo, um comportamento dela no comecinho dos anos 90, era a moda do cadarço de tênis fluorescente. uhum, Ela tinha. Então, ela queria andar igual a gente. uhum. Acho que E ela aí queria eu lembro que. resgatar, né, esse lado Sim, e aí eu que ela lembro que eu perdeu. condenava muito e eu falava, ai, que vergonha, eu não quero andar com você usando cadarço colorido. Uhum. E aí hoje eu paro pra pensar e falo, cara, ela só tinha 16 anos de diferença comigo. Não É era uma uma coisa diferença muito tão. pequena. Então, se ela tinha comportamentos de adolescente, é porque ela ainda tinha Uhum. Porque ela essa não viveu plenamente, necessidade. né, a Ela adolescência tinha essa dela. necessidade de reproduzir comportamentos de adolescente que ela não teve a chance na adolescência Uhum. dela. Então, quando nós crescemos mais, a gente apoiou muito que ela viajasse, que ela Uhum. aproveitasse, que ela namorasse, que ela curtisse a vida dela, por ter sacrificado os anos dela, da juventude, cuidando da gente. Uhum. Então, aí não é incomum mandar mensagem para ela e ela falar. Uma vez eu mandei mensagem assim, mãe, está em casa? Aí ela, não, tô num hostel aqui no Rio de Janeiro, conhecendo gringos. Ah, tá vivendo a vida dela, né? Aí eu só respondi, corretíssima. Então, e outra coisa interessante é que vendo essa loucura que era tanto filho, tanta criança, por mais que eu goste da ideia de família grande, eu falava, gente, eu não vou ter coragem de ter outro filho tão cedo, Uhum. porque além de todo o trauma de ser mãe adolescente, do pai ter sumido, eu falei, não, eu já vi a treta que era na minha casa, então eu não queria. Uhum. E E o aí pai eu da Claire demorei, realmente sumiu do mapa, não quis saber. putz, nesses 22 anos eles não se viram mais que, sei lá, 8 vezes, Uhum. talvez, acho que não chega a 10. Tá. Então eles se viram pouquíssimas vezes, não tem contato, ele não faz a menor ideia do que ela faz da vida. Uhum. Então a gente não Nossa, tem é contato. triste isso da É, pessoa não assumir a responsabilidade e deixar tudo nas costas de uma garota de 17 anos, né? eu tinha 17, ele 16. Uhum. A reação dele foi dizer que não queria ser pai. E aí, um mês depois, 2 meses, ele engravidou outra moça. Meu Deus. Então, pois é, e aí fez a mesma coisa. Ele também não tem contato com. Nossa. É um menino. Eu, Uhum. eu tive contato com ele alguns anos depois e ele falou que não tem contato com o pai também. Nossa, bem responsável a pessoa, né? Sim. É. E aí acho que por isso que eu demorei 10 anos Uhum. pra ter outro. Entendi. E aí, o segundo filho, o Panda, foi planejado? Você realmente. Aí você tomou a decisão, não, quero ter o segundo filho? Como é que foi?
Quando eu penso nisso hoje, eu dou risada porque eu falo, meu Deus, que o mundo, a vida é uma sucessão de eitas, né? Porque a ideia de ter o panda, eu tava com 28 anos. Uhum. Aí já tava namorando há um tempo, aí a gente conversou e eu falei assim, ah, sei lá eu por quê, mas na minha cabeça pessoas de 30 anos já eram bem velhas. E aí eu falava assim, ai meu Deus, eu tô com 28 anos, eu não quero ter filho depois de velha. É, quando a gente é Pois é, olha jovem, qualquer só, pessoa um pouco mais velha já é velha demais. já é velha. E aí vai a bonita querer engravidar pra ter o filho antes de ser velha. Uhum. E aí tive o Panda com 28 e depois de uns anos eu terminei o relacionamento com o pai dele, mas ele é um pai super presente, é uma Uhum. outra realidade assim a gente tem a gente pratica a guarda compartilhada da melhor forma possível. Quando o Uhum. panda quer ficar lá, fica lá. Quando ele quer vir pra cá, ele vem. Se eu precisar de qualquer coisa, ele tá sempre ali disponível. A gente já tem mais de uma década já separados Uhum. e ele é um pai super Que participativo. bom, que E aí bom. eu Como brinco, deve ser, né? e aí eu brinco, eu falo, gente, só que não pode aplaudir não, porque ele é exatamente o tipo de pai padrão. Uhum. Se ele ficar com o panda 10 dias, ele não lembra que tem que cortar a unha. Porque os pais não cortam as unhas. E eu falo, gente, e Eu aí ouço uma muitas vez, mães que têm guarda compartilhada reclamando disso, que a criança volta com as unhas gigantes pra cá. e assim, o panda é cabeludo e tem o cabelo bem cacheado. Uhum. Uma vez eu falei, ai filho, eu liguei pra ele e depois falei, ai, vamos trocar pra videochamada. Quando abriu a câmera, que eu vi o cabelo do menino lá no alto, um negócio horroroso. Aí eu chamo seu pai agora. Aí, aí eu falei pra ele, o que é isso na cabeça da criança? Aí ele, não, mas eu já penteei. Falei, o que você Nossa. fez? Aí ele mostrou, pegou a escova e passou no cabelo seco. Aí eu olhei, vamos conversar, Tudo moço. errado. Vamos fazer um Falei, tutorial aqui. o menino tem cabelo enrolado, você não pode passar escova no cabelo seco que vai virar uma samambaia. E aí ele, eu não sabia, o meu eu penteava assim. Eu falei, por isso que o seu é feio. Então tem que estar ali. Aí eu brinco, quando eu deixo os dois sozinhos, eu falo, por favor, panda, cuida do seu pai. Ele que cuida do pai. Sim. E E aí, na aí, época em que ele nasceu, você conta no livro que teve uma época em que sua filha mais velha, a Claire, foi morar com a sua avó na Bahia, né? Como é que foi isso? isso. Foi uma escolha muito complicada de se fazer. Uhum, Porque eu sempre trabalhei como operadora de telemarketing até aquela época e naquela época eu ganhava super mal. uhum, E tinha muitos momentos em que eu via que eu que sou uma pessoa que veio de uma família super estruturada com grana, de repente ver a minha filha passando necessidade por conta do meu trabalho que não me rendia o suficiente para sustentar ela, a minha avó falou assim, puxa, eu posso ficar com ela. E uhum, aí você vai se reerguendo e depois ela volta a morar com você. Nossa, eu briguei tanto com a minha avó, falei, não tem cabimento, ela é minha filha, tem que ficar comigo. E aí eu ia vendo as situações acontecendo e eu pensei, puxa vida, por que eu vou fazer ela passar por isso? Por causa do uhum, meu orgulho ali não faz sentido. E aí deixei que ela fosse pra Bahia e ela ficou maravilhosa lá, estudando bem, com um monte de amigo, comendo bem, brincando bem, uma vida totalmente diferente da que ela estava tendo comigo. E ela ficou lá até o falecimento da minha avó. uhum. E, e foi pra ela também foi super bom elas terem passado esse tempo juntas. A minha avó também foi outra que falou: ai, mas você tem certeza que você quer ter um neném? Você é muito nova. Ai, não faz isso com você mesma. Ai, meu Deus do céu. Aí depois, nossa, Deus no céu, Claire na terra. Nada. Virou o mimo dela. E aí tudo era pra Claire. Tanto que ela falava.
Não, como é que eu posso ficar na Bahia sem a menina? Aí eu falei, E eu eu brigava aqui, né? tanto. Aí eu, oxe, mas eu era a neta Eu sou favorita. Ela, mãe. mas. Não, e ela eu falava assim, mas eu não era a neta favorita, ela era. Você perdeu o trono, né? Aí eu falei, nossa, não pode falar na minha cara que era, você tem que falar que eu continuo. E E ela foi ficou quanto tempo mesmo. lá? Foram 3 anos. Ah, ela tinha o quê? Quando ela foi uns 9, 10 anos ali? Isso. Ela ficou E dos nesses 9 três aos anos vocês 12. se viam de vez em quando? Ela veio uma vez passar as férias aqui. E aí eu nunca cheguei a ir pra lá. Tá. Aí eu Nossa, fico deve ter brincando. sido bem difícil pra você, né? Ficar. Muito. Apesar de saber que ela tava bem lá, lógico, Sim. E aí eu lembro que no call center onde eu trabalhava, eu usava o telefone de lá pra ligar. pra ligar E aí eu fazia a ligação como se fosse ligando pro para um cliente, cliente. ligava e ficava, oi, tá tudo bem? Fala rapidinho. E foi muito difícil, porque no fim das contas eu perdi essa coisa da pré-adolescência, Uhum. das mudanças, assim, tanto físicas quanto psicológicas dela. Então foi uma ruptura muito triste e que afetou a nossa relação para sempre depois, porque a gente se distanciou muito Hum. e fez bastante diferença. E hoje eu vejo que só com o nascimento da Olivia é que a gente recuperou isso Olha, e todo mundo a família ficou muito próxima com a que chegada legal. Então, o de outra nascimento da pessoa. Olivia uniu vocês. Bastante. E o mais engraçado foi isso, porque se a pessoa aos 30 já era velha para ter filho, vem a vida e fala: Oi, amiga, você tá com 39? Peraí, Imagina, deixa eu te dar um imagina negócio. você com 28 aanos, nunca ia passar pela sua cabeça que você seria mãe aos 40, né? Gente, que susto, meu Deus do céu. Ela. Aí eu ainda brinquei, falei: olha o presente de aniversário de 40 anos que a pessoa ganha. Então, a Olivia não foi planejada. Não, e assim, eu fiquei em casa. Gente, eu tava trancada em casa há 10 meses. Uhum. E aí, Quarentena. quando começou a flexibilizar, até então eu só saía para o supermercado e farmácia. Uhum. E aí eu pedia comida, fazia as coisas, aí falaram assim, vai começar a abrir lugares para comer. Aí eu sempre conversava com um cara pela internet que tinha um bar. E Uhum. aí eu falei, quando abrir o seu bar, eu vou lá comer um hambúrguer. Aí ele, não, pode vir, nossa, sempre quis que a gente conversasse e tal. Aí vai a bonita comer hambúrguer. Aí depois a gente combinou de se ver de novo. Aí eu falei pra ele ir na minha casa. A gente ficou uma vez. E aí, Sério? quando eu fiquei grávida, eu não sabia o sobrenome dele. Eu não sabia o nome Mentira! completo. E Verdade. aí, e como que a pessoa vai. Não, e aí foi engraçado, porque a gente chegou a sair depois, mais uma vez. Uhum. Aí passou, sei lá, um mês e meio. E eu super esquisita, me sentindo mal. Mas deu uma dor no meu seio que eu falei assim: putz, eu tô grávida, eu vou comprar um teste de gravidez. Você já sacou que era isso, Aí, pela na dor no hora, peito, já. nossa, e aí eu comprei o teste, entrei em casa e fiquei olhando pra ele e falei: não, vou fazer quando eu acordar. Nunca acordo cedo. Aquele dia era, sei lá, 10 para 6 da manhã eu acordei. Eu preciso ir no banheiro fazer logo esse teste. Aí na hora que mas foi imediato, eu coloquei o negocinho no xixi e apareceu as duas linhas. 100% grávida. E eu chorava, e eu pensava, tá errado, eu vou fazer outro. Ah, louca, não dá errado esse teste. Não, você já sabia, né? Seu corpo já sabia. E aí eu pensando, como é que eu vou falar pra ele, meu Deus do céu? Aí comecei a ligar. Só que o cara trabalha à noite num bar. Tava 6 dormindo, horas da claro, né? manhã, claro que ele não ia acordar. Aí liguei 6, 7, 8, 9. Quando ele acordou, sei lá, 40 ligações perdidas. Ficou Aí eu falei, desesperado, né? aí eu falei, gente, olha que situação horrorosa. O cara acorda, tá desnorteado, tem lá 1 milhão de ligações perdidas.
Aí, quando ele atende, eu tô, meu Deus, chorando, chorando, chorando. E ele, o que que é? Eu tô tão ferrada, meu Deus, me desculpa. Ele, o que que é? É que eu tô grávida. Ele, é o quê? Aí eu, ai meu Deus, desculpa, desculpa. Ele, ai, posso contar pra minha mãe? Assim, a primeira coisa que ele falou foi isso. Uau, é sério, mas você tem certeza? Aí eu já, tipo, tenho. Eu até parei de chorar, assim, você não tá Você tá feliz? desesperado? É isso? Sua reação é essa mesmo? Aí ele, nossa, vamos no hospital, não sei o quê. Tá? Aí foi ótimo, né, que a gente foi pro hospital pra ter certeza, porque eu falei, não, eu preciso ter Vai certeza. fazer o exame de sangue, né? Aí fizemos o de sangue, pegamos o encaminhamento pro ultrassom e era muito engraçado, porque a gente ainda ficou conversando, assim, falando, mas... E aí eu ficava, mas você tem certeza? Você quer mesmo isso? E aí, mas você nem me conhece, você não tá doido? E aí a gente foi fazer o ultrassom e ele começou a rir, muito de nervoso, assim, ele, meu Deus, eu tô numa sala de ultrassom. E começava a rir. Imagina, quando ele acordou naquele dia, ele nem imaginava que dali a umas horas ia estar numa sala de ultrassom. E ele, Que loucura. não, olha que louco, e eu não tava nem saindo de casa. Como é que a pessoa No meio que da nem saía pandemia, de casa o que tá... aconteceu, né? Aí ele, meu Deus, que vida doida. E aí quando a gente fez, já dava pra ouvir o coração. Nossa, aí ele chorou, ficou todo emocionado. Ai, já Ele deu pra falou, ouvir o pô, porque foi bem deu, no a gente começo, né? Às vezes, quando faz tava muito no começo, com, ainda não dá, né? Pra escutar. tava com 7, já tava com 7 semanas. Uhum. Já deu pra ouvir o Aí é um mês e coraçãozinho meio, batendo. e aí pronto. Ai, que A gente emoção. desceu, aí ele já ficou, ai, que nome você gosta? E eu Já desesperada queria ainda. escolher o nome. Acabou Ai, de ficar gente. sabendo da notícia. E Que eu demais, 100% mas que bom que desesperada, ele mas ficou foi feliz, né? ótimo. E ele participou de tudo, todos os momentos, fazia a gente falava com a Doula pelo Zoom Uhum. e ele participava de todas. Ele fez um curso de paternidade, aprendeu sobre puerpério e comprava camisetas temáticas de pai. Ai, que demais. Ele vestiu a camisa literalmente, né? Total, total. Aí a morri de rir que ele até a gente comprou aquelas camisas sling pra colocar ela. Uhum. E nossa, ele realmente entrou assim no mundo da paternidade. A gente brinca que o homem só percebe que é pai no momento do parto. É. Não, cara, ele desde o primeiro momento ele começou a planejar coisas pro futuro. Meu Deus, aí começou, né? Eu preciso perder peso, eu preciso fazer não sei o quê. Já começou a fazer 1000 planos, né? Ele ficou bem piradão. Mas aí com o tempo eu fui ficando menos nervosa por conta mesmo dessa postura dele. Mas por outro lado, eu falei pra ele, eu tô tão atrapalhada porque eu nunca passei por isso. O pai da minha filha era tão desleixado que não queria participar de nada. O outro era próximo, mas era lerdo e não era tão participativo. E só foi se dar conta mesmo quando pegou o panda no colo. Aí ele falou, meu Deus, agora sim, eu tenho filho mesmo. Uhum. E ele não. E aí foi desafiador pra mim, assim, participar e tomar as decisões em conjunto. Uhum. Mas foi Então, desafiador antes- porque você sentiu dificuldade em dividir essa tomada de decisões? porque eu nunca tinha feito, né? Você estava Tudo acostumada a sempre fui fazer eu. sozinha, né? Sim. E aí eu percebi isso até no momento do parto, assim, ele estava lá participando de tudo e era muito engraçado porque ele perguntava as coisas para as enfermeiras e fazia tudo e ele era muito literal. Então, se ela falasse assim, tipo, daqui 3 horas a gente faz tal coisa, ele colocava no Contava, né? cronômetro 3 horas, desesperado. Então, aí teve uma vez que, gente, quem estiver ouvindo, nunca faça isso com uma mulher que acabou de ganhar neném. A enfermeira falou que eu precisava, depois quando eu fosse no banheiro, e aí eu tinha que chamar ela pra me ajudar e não sei o quê, e que depois de 3 horas era pra eu dar de mamar porque ela tava no banho de luz.
pra ela não ficar desidratada. Ah, Ele contou as benditas das 3 horas no cronômetro e ele me acordou. ah, não. É. Não se deve acordar uma mãe Não que acabou se. de parir que tá descansando, né? Eu Mas porque nunca. Eu tinha acho que eu dado as não 3 horas. colhei. Eu não colhei com tanto ódio pra alguém. E eu comecei a chorar e eu comecei a xingar. Você chorou de raiva. Você é louco, por que você me acordou? Não, eu te acordei porque eu já chamei a enfermeira, porque ela falou que quando você acordasse era pra você ir no banheiro e depois você pegar ela pra dar de mamar. E eu, não fala comigo! Mas acho Aí que com. a inexperiência, né, faz com que a gente Sim, fique mais inseguro e aí você acha que você tem que seguir todas as regras exatamente, senão alguma coisa vai dar muito errado, né? Acho que ele tava nessa é. vibe, assim, de seguir as regras certinho. Depois você relaxa e fala, não precisa ser exatamente isso. Mas olha, eu falei pra ele, nunca mais me acorde, pelo amor de Deus. Aí ele entendeu essa parte. Tá Às certo. vezes ele ainda dá, é assim, na hora que ele falou, não, temos que criar uma rotina pro banho. E vai dar banho outra hora pra ver se ele não surta. Tem que seguir a rotina. Tem que seguir a rotina. E eu falei, gente, olha a minha vida é doida, a gente não tem rotina, para de ser doido. Não- Não Eu precisa falei, ser, no né, máximo, tão certinho assim. nossa, e se eu esquecer de dar a vitamina? Uhum. Nossa, aí Aí a ele, casa cai. meu Deus, tipo, a menina vai ficar anêmica. Porque você esqueceu Uma uma gota, vez, né? uma vez que eu esqueci a gotinha. Então ali ele é muito, muito É um rígido regime nas militar coisas. ali. Eu falei, calma, cara, calma, vai dar tudo certo. Não, Olha, você que já é experiente, tem 3 filhos, sabe que não vai acontecer nada se você é, esquecer de dar vitamina um dia. aí a minha desculpa é sempre essa. Olha o tamanho dos outros dois, cara. Eu tenho 1,5 m, fiz 2 filhos com É, mais de 1,70 m. tá Fica todo mundo relaxado. saudável, né? Se É. desenvolvendo. Eu falei, eles são meio doidos? São, mas poxa, são boas pessoas. Fica Isso é tranquila. que é importante, né? E vocês Sim. moram todos juntos? A Claire mora com vocês também? Isso mora a Claire, o Panda e a Olivia, e ele é nosso vizinho. Então a gente, Ah, a gente se ah, tá. mudou pra próximo dele. Uhum. Para ficarem sempre pertinho. Isso. Aí eu falei que a Olivia vai ser aquela criança chata da escola que fala: Eu tenho 2 casas, e na minha casa tem. Eu tenho certeza que ela vai ser Tenho essa dois criança. quartos, Eu tenho 2 quartos. Cada dois de casa tem tudo. várias coisas. Mimada. Ela já é bem mimada. E como é que foi as gestações, né? As 3 gestações, aos 17, aos 28 e aos 40 anos. Foi muito diferente, assim, fisicamente? Nossa, muito diferente. É. Então, eu lembro que eu jogava vôlei na escola quando estava grávida. Eu tinha total disposição para fazer as coisas. E aos 17 eu morava com a minha mãe. Quando eu Isso engravidei faz de toda a diferença, novo, né? aí quando eu engravidei de novo, eu falei, nossa, eu não lembro que era tão difícil fazer as coisas em casa. Aí a minha mãe já olhou com aquele. Parecia que saía o raio do olho dela. Aquele Você olhar não fazia fulminante, né? nada. Aí ela, você não fazia nada, lembra? Aí eu, deve ser por isso que eu Ah, não por isso que eu lembro. não consigo, por isso que eu não ficava cansada. Eu lembro que uma vez ela falou assim pra. Eu tava fazendo a unha e a mulher falou: Nossa, seu pé é tão lisinho. Aí ela falou: É porque ela não usa. Ela só fica deitada. Nossa, mãe, não precisa falar assim para as pessoas. Também não é assim, né? Então eu fui percebendo, aos 28, e a gravidez da Claire e do Panda, eu não tive um bom acompanhamento médico, nada muito excepcional. Fazia um pré-natal do posto de saúde, aquela coisa tipo, mediu a pressão, mediu o tamanho da barriga, pesou, ok, beijo, tchau. Uhum. Eu engordei 30 quilos em cada gravidez. Então, aos 17 anos eu pesava 42 quilos. Eu tive a Clara, eu tava com 70. Quando eu Nossa, engravidei é do bastante, né? Para Panda, uma menina que muita tinha coisa. 42 quilos, né? E aí, quando eu engravidei do Panda, tava nessa faixa, entre 65 e 70 quilos. No dia do parto, eu tava com 102. Nossa.
Nossa, meu, foi uma diferença muito grande. E Uhum, aí, isso que me mostrou também, eu tinha muito medo de engravidar de novo, porque eu falava, cara, eu não vou aguentar engordar 30 quilos de novo. uhum. Só E que dessa você vez, fez uma, desculpa te interromper, mas você fez uma cirurgia bariátrica, né? isso, e aí depois do nascimento do Panda, eu fiz a Uhum. bariátrica e perdi 60. Nossa, Então, na época bastante. da época da bariátrica, eu tava com 120. Quando eu Uhum. engravidei da Olivia, eu tava pesando 60. Tá. Nossa, que E diferença. muita Metade, diferença. E né? aí eu engordei 11 nessa gravidez, totalmente Uhum. diferente, super acompanhamento de endócrino, de nutri. Então foi uma outra. Uhum. Tem isso também, o cansaço era absurdo. Eu falei, Uhum. gente, já tô velha, não aguento mais. Achei muito difícil mesmo. Mas, por outro lado, por ter hoje uma condição melhor, de ter um bom acompanhamento, então as coisas foram mais fáceis nesse sentido, de conseguir Uhum. me alimentar bem, fazer exercícios, mas eu senti uma diferença muito grande. E aí teve um dia em que chegou na portaria do prédio uma caixa, um Uhum. presente de uma marca, e eu peguei a bendita da caixa e fui embora, fui subir pro meu apartamento e eu tive perda de sangue. Nossa. E aí corri pro hospital desesperada e o médico falou assim: você tem que entender que você não é a mesma gestante de 17 anos, você não pode Uhum. pegar peso, fazer esforço desse jeito. E eu lembro que eu fiquei bem, bem indignada. Eu falei: caramba, Uhum. eu tô velha mesmo. E aí eu tenho uma certa dificuldade, assim, de encarar que o meu corpo não é o mesmo, Uhum. que é diferente agora. E aí eu brinco muito que depois que ela nasceu, eu falo, como é que pode, né? Quando a Claire e o Panda nasceram, eu pegava, colocava eles no carrinho de bebê, saía pra qualquer canto, com eles no colo, no Uhum. carrinho, e Encarava não tudo encarava, pegava metrô, pegava busão, subia no ônibus com carrinho de bebê. com os Hoje eu dois. olho e eu Nossa. falo, gente, não quero fazer isso. Vai dar trabalho, é Uhum. pesado. Aí eu seguro a Olivia, tá com 7 quilos. Eu pego ela no colo, dá 10 minutos, eu fico, ai, alguém quer pegar? Isso porque ela tem 4 meses só, né? Então, e meu irmão tem um de 3 anos. Aí ele falou, amada, você não sabe, parece que você não sabe o que vem pela frente. Porque o Panda era uma criança que dava 2 passos e já levantava os bracinhos pra eu pegar ele no colo. Aí eu falei, não, a Olivia vai ser atlética, vai gostar de andar sozinha, Não vai porque ter colinho, não. a mãe dela não aguenta. Então eu tô realmente preocupada agora em voltar a fazer Uhum. exercício, a cuidar, fazer um fortalecimento muscular, porque eu vejo muita diferença. E aí eu falei com o Murilo, falei, Murilo, você tá ligado que tem uma época que eles gostam de brincar de cavalinho, vão sair correndo e pular nas nossas costas. Tá Hum. ligado que eu vou deitar no chão e continuar deitada. Ou vai E ser se com ele, bobear, né? Eles sobem no é. pai, ela sobe no Aí eu falei, pai. se bobear, eu deito e durmo já. Aí ele falou, meu Deus, eu também vou começar a fazer exercício. É, já vai preparando a musculação aí, porque não é fácil Sim. carregar a criança, não. Ai, meu Deus. Eu falei pra ele que eu costumava com a Claire, tanto com a Claire quanto com o Panda, de colocar eles no ombro e andar, tipo, a Paulista inteira. Eu falei, Uhum. mas hoje eu não ando a Paulista inteira, mas nem Imagina, é. sozinha. A lombar não aguenta, imagina. Não. É, eu tenho 40 anos também, não tive filho agora, né? Meus filhos têm quase 8 anos, mas imagina, eu não, o corpo muda, né? Não tem como. Total. Não dá para carregar no colo, a lombar grita, né? Gente, a minha lombar é 100% destruída. E sem contar que teve esse processo a perda de peso com a bariátrica é muito rápida. Uhum. Então, a perda de massa magra é tão rápida que meu corpo dói com qualquer coisa. Hum, Então, eu tenho uma fraqueza muscular muito, muito intensa por entendi. conta do emagrecimento rápido. Isso dá para ser Então, reposto, assim, pelo menos em parte com musculação? É sim, que possível de eu criar faço. nova massa Sim, magra? mas eu não faço. Então, tá na hora de fazer, porque eu É, percebo que vai ser muito importante daqui pra é. frente para que eu não tenha problemas nem. Porque às vezes é impressionante hoje que eu trabalho em casa, eu tô
eu passo um tempo sentada, mas eu faço todas as coisas da casa. Uhum, Então eu vou parando, eu vou me movimentando, mas quando termina o dia, parece que eu trabalhei fazendo faxina, assim, que eu tô uhum. com o corpo todo dolorido. Então, aí eu vou, tipo, sei lá, fazer acupuntura. E ela fala, amada, ela pega no meu ombro, ela fala, é tudo molinho, assim, você não tem força no corpo. Uhum. Então vai ter que fazer exercício, não tem outra Nossa, saída. fortalecimento muscular acho que é importante para todo Pra mundo, assim, todo mesmo quem não gosta mundo. de musculação tem que fazer, porque a gente vai É, sentindo, né? Com a idade, você vai sim. sentindo. Tem Aliás, que eu tô bem chocada, ver. assim, depois que chegou aos 40, aí veio a perda da massa muscular, e aí chegou a miopia. Eu falei, o que que tá acontecendo, gente? Não, eu não era assim. Você começa a ir em médicos novos, né? Já me avisaram que com 50 vão vir novos médicos ainda. Novas Eu falei, meu Deus, especialidades. gente. É. Ai, meu Deus. E você falou das faxinas, né? Ah, parece que eu faxinei o dia inteiro. Me conta hoje em dia, assim, na sua vida profissional você ainda fala bastante, assim, desse universo de trabalho doméstico, nas suas palestras, sobre o que você fala, assim, nas palestras. Depende muito do que foi ali, do que foi proposto pelo contratante, porque, por exemplo, muitas faculdades me chamam para falar. E aí, quando eu vou a evento de publicidade, marketing, eu falo sobre a forma como eu uso as redes sociais Uhum, para alcançar as pessoas, para divulgar o meu trabalho. Então, às vezes até algumas empresas me chamam para mostrar como você consegue se divulgar através das redes sociais para conseguir clientes. e no seu caso E você foi fazendo assim de forma orgânica e instintivamente mesmo, né? sim, vai fazer 5 anos agora, em Uhum, novembro, que eu fiz o post que viralizou. E é uma coisa que até hoje não entra na minha cabeça as pessoas falam, você tinha conhecimento prévio de publicidade? Eu falei, não. Mas à medida que eu fui cuidando das minhas redes e fazendo com que uhum, elas crescessem, eu fui vendo que técnicas que eu usava elas são de fato aplicadas por quem estudou. Então, mas eu não fazia a menor ideia uhum, de que eu estava fazendo algo que estava certo. uhum. Então foi, e assim, até hoje, 100% do conteúdo nas redes do Faxina Boa é orgânico, eu nunca impulsionei nenhum conteúdo Uhum. meu. E eu fico muito impressionada, assim, como todas as redes que eu participo cresceram, todas elas funcionam super bem. De lá saem, às vezes, coisa que eu não estou imaginando, porque Uhum. além de eu postar pensando que ninguém vai ver, e às vezes eu penso, talvez seja isso o que Uhum. funciona para mim. Porque eu não fico planejando, nem tentando Uhum. agradar ninguém especificamente. E eu percebo que eu falo do meu jeito para públicos muito diferentes. Então, hoje no Instagram são ali em torno de 300 mil pessoas. Uhum. É óbvio que em um público de 300 mil pessoas tem muita gente diferente. Uhum. Então, tem ali desde, sei lá, músicos famosos, atores globais, tem a galera, tem os prestadores de serviço que estão ali, que se identificam com a minha história. Tem muitos filhos de faxineira que falam, meu, eu Uhum. só tô onde eu tô na minha vida porque a minha mãe trabalhou pra caramba pra me Uhum. proporcionar uma vida melhor. Então, todas essas pessoas são tão diferentes e eu com um único, um discurso único, um jeito só de falar, consigo pegar todo esse público e transmitir da forma mais simples possível. Eu Uhum. acho que isso também ajuda. É, a forma mais. Eu tenho, sei lá, eu posto no LinkedIn. E aí, quando me chamaram para receber o selinho de influencer, eu comecei a rir. Eu falei pro executivo do LinkedIn: Você tá ligado que eu escrevo um monte de gíria lá, né? Aí ele, eu sei, a gente gosta. É Eu falei, ah, autêntico, né? ótimo. Então ele falou, é isso que a gente está buscando. Ontem mesmo ali, quando teve a queda das redes sociais do Uhum. Facebook, eu,
Aí eu escrevi, gente, vocês não podem depositar toda a esperança de vocês ali no Relâmpago Marquinhos, porque se ele der ruim. Aí a menina falou, É. cara, eu tô lendo no trabalho ali, Relâmpago Marquinhos, eu tô rindo muito alto, tá todo mundo me olhando. E aí eu começo a rir e falo, eu sei escrever de forma, na norma culta, de uma forma, sei, Uhum, prefiro, não. uhum, Então, e não é um problema, assim. E eu converso com muitas pessoas, muitos comunicadores que hoje vêm falar comigo e eu morro de rir, porque eles falam, você já parou para pensar no quanto você tem o dom da comunicação? Aí eu só respondo, não, não sabia. E eu fico muito feliz de ver que essas pessoas entenderam ali o meu propósito de falar sobre a prestação de serviços, de falar sobre a valorização, mas de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma simples e sem. Não tenho frescura, não tenho mentira, não quero ficar. Ai, porque é tudo muito lindo. Não é lindo, nenhum dos. E aí eu fiquei pensando, não tem trabalho que é lindo. Nem. Porque eu trabalhei no telemarketing, eu uhum, trabalhei fazendo faxina e agora eu trabalho aqui com comunicação. Tudo isso tem problema, tudo isso tem dificuldade e é igualzinho na maternidade. Não tem uhum. como tu falar, ai, nossa, fulana é a mãezona. Às vezes a galera fala, eu acho incrível que você é uma mãezona, que você tem uma relação muito boa com seus filhos, vocês são todos próximos, vocês são unidos, são. Falei, gente, vocês não estão ligados os berros que eu dou neles. Uhum. Eu falei, vocês estão vendo. E outra, a internet é um recorte. Sim, Então, as pessoas se e o. esquecem disso, né? Que é um É. recorte, as pessoas só mostram o que elas querem mostrar. E aí eu dou risada porque justamente eu vou lá e falo. Eu encontrei uma pessoa esses dias que é também também é uma influenciadora e ela também tem, né, grandes negócios e tem adolescente em casa. E aí ela falou, nossa, eu tô tão cansada, eu tô tão estressada. Ai, esses dias eu queria tanto matar. Aí eu falei assim, puxa, eu achei que ela era tão boazinha, você nunca Uhum. reclamou dela, não sei o que ela. Não na internet, igual você faz. Aí eu falei, ai, gente, adolescente é adolescente em qualquer lugar. É, mas a gente precisa É, se lembrar disso, porque a gente vê as pessoas no Instagram, parece que todo mundo tem aquela vida linda e perfeita, né? E então, eu acho que não é tudo. assim. Quando eu vejo as meninas que têm filhos da idade do Panda, e como justamente o recorte que elas colocam na internet é sempre o menino estudando, ou ele Uhum, arrumado, penteado, bonito, tomado banho. Aí eu falei, não é possível. Só o meu é sujo, só o meu não quer fazer a lição, só o meu faz a coisa errada. uhum. E aí, na hora que você encontra cara a cara, aí a pessoa começa a contar tudo. Aí você fala, ah, Aí você vê que no entendi. fundo é tudo mais ou menos Tá os todo mundo no mesmos mesmo. perrengues, né? Tá todo mundo no mesmo perrengue, só que a É. pessoa não quer demonstrar. E isso é um erro. Quando eu resolvo falar, eu falo, gente, ter a própria empresa é muito difícil, Uhum. trabalhar com redes sociais é muito difícil, porque no imaginário popular, eu não trabalho e ganho coisas de graça. É esse o trabalho de produtor de conteúdo. Uhum. Ficar E em casa aí, recebendo mimos. aí eu falei, gente, eu não quero ganhar mil, eu quero ganhar dinheiro, comprar, pagar Uhum. minhas contas e comprar minhas coisas. Eu falei, é legal ganhar uma coisa ou outra? É, mas não é o propósito do meu trabalho. É, trabalho E tem que ser aí, remunerado com e aí dinheiro, quando, né? aí quando as pessoas começam a ver, às vezes, uma vez eu postei, tipo, a linha do tempo, assim, falei, cara, acordei, tem uma reunião agora, aí, tipo, toma banho, toma café, cuida de criança, troca fralda, leva o outro pra escola, faz o almoço, Uhum. mais 3 reuniões, dá uma entrevista, grava um podcast, escreve coisa. E aí a pessoa, mano, você trabalha muito. Eu falei, pois é, por que vocês acham que eu não faço nada? A galera acha que eu tô deitada no sofá, teclando e memes. É. Não é, não é isso, gente. Não, e as pessoas acham que você produz um conteúdo em 5 minutos, né? Sentar e escrever. E não é assim. Cara, o dia desses eu mostrei o rolo de câmera e tinha, sei lá, 30, 40 tentativas de fazer um story. Uhum. É, não é tão E simples aí, quanto parece, né? e aí eu falo, gente, eu tenho que escrever o que eu vou falar,
prestar atenção, ver se ele encaixa no tempo, mandar aquilo para aprovação. A pessoa retorna, fala, às vezes eu erro a pronúncia, ou, às vezes eu gravei tudo do jeito que eu queria. Aí eu falei um negocinho errado. Aí tem que fazer Aí tudo de novo. volta, tem que fazer tudo de novo. E aí é uma loucura. Já teve uma vez que eu fiz um trabalho também, tipo, vários vídeos. Em um dos vídeos eu falei uma coisa errada. Só que eles devolveram pedindo para refazer o vídeo 2 meses depois. Meu cabelo Nossa, era outro, eu tava totalmente diferente, gente. eu tive que refazer tudo. Nossa, não dava pra fazer só o trechinho, Então tem, né? tem tudo isso, cara. É, viu? Aí Pois tem muito é. mais E coisa além aí do eu que errei o a internet artigo mostra, né? pra falar, tipo, e aí a pessoa acha que não, que eu faço em 5 minutinhos Uhum, e o resto do dia eu tô livre. E putz, não é assim, faz muito tempo que eu não sei o que é tempo livre. uhum, verdade. Orando pelo feriado que está por vir, inclusive. Mas eu acho muito legal como você se comunica, porque um dos objetivos aqui do podcast é justamente falar de maternidade de um jeito mais honesto e falar das coisas boas e também das coisas não tão boas e dos perrengues e das dificuldades, porque falando das dificuldades a gente se ajuda e acha soluções, né? Sim, E eu acho muito legal o jeito como você comunica de maneira aberta e honesta e contando de aspectos de coisas muito difíceis que aconteceram na sua vida também, né? Dos períodos mais sim. sombrios e mais difíceis que você passou, né? De falta de grana, enfim. Se expor assim é difícil também, né? Eu acho que a maioria das pessoas, quando que já passaram por alguma coisa do tipo, elas meio que tentam esquecer que isso já aconteceu e não tocam no assunto. Uhum, Então, eu conheço algumas pessoas assim, e aí elas falam, ah, é porque eu não gosto de lembrar, eu não gosto de uhum, falar. E aí, nos últimos tempos, eu encontrei pessoas que são muito bem-sucedidas, tá? E aí, depois de conversar comigo, elas resolveram comentar uhum, nas redes dela e falar, cara, não, aí eu achei ótimo. Tem uma moça que todo mundo achava que ela, tipo, sempre foi milionária, tá? E ela uhum. tem um negócio, ela trabalha no mercado de luxo. E aí ela falou, putz, cara, eu cresci na periferia de São Paulo, estudei escola pública e não sei o quê. E aí ela começou a contar das brincadeiras de quando ela era criança e adolescente, e não sei o quê, que ela já fez muita coisa. Aí as pessoas, meu Deus, você é uma pessoa mesmo, normal, tá? Uhum. E aí eu falei, não É. é, não é legal quando você mostra quem você é? Te Aí ela, aproxima das pessoas, né? ela falou, cara, como mudou a forma que as pessoas veem meu negócio? Eu falei, Uhum. viu? Que da hora que é fazer esse tipo de E foi coisa. positivo até Acho para o negócio legal. dela, então, né? Sim, as pessoas É. quiseram consumir depois na loja dela. Eu falei, olha Uhum. que demais. Eu achei muito curioso que você conta no livro que depois que você viralizou na internet, que muita gente te chamava para fazer faxina e quando você chegava lá, a pessoa queria só bater um papo, né? E muitas vezes Às era para vezes eu falar. achava, eu tinha medo. Meio Eu estranho, falava, né? É você, meio chega, bizarro, né? você entra na casa, a casa tá limpa, você fala, meu O Deus, que que eu por vim que me fazer aqui, né? chamaram? Mas porque as pessoas sabiam, né, que você tinha passado por um período de depressão, de internação psiquiátrica, né? E queriam falar Sim, sobre isso, sobre saúde mental. E talvez não tinham coragem, não tinham medo de procurar um profissional e chamavam você para conversar, né? Eu acho engraçado que você fala no livro que você fazia um exercício legal da psicologia, né? e o medo de ser presa, né? Vai saber. Porque as pessoas falavam isso, ah, mas me ajuda. Aliás, eu recebo muita mensagem assim até Uhum. hoje. Então eu, É. eu sempre falo, olha, eu não sou uma pessoa especializada, eu não tenho preparo para conversar com você sobre isso, para entender e te aconselhar em nada. O que eu posso fazer é te mostrar que eu falo para as pessoas, o meu trabalho é mostrar que nem tudo que na verdade nem tudo não, nada é definitivo. Então, você Uhum. pode estar agora passando por uma dificuldade, mas não quer dizer que você vai passar a sua vida inteira passando dificuldade. Do mesmo jeito que quando eu era criança, adolescente, a minha vida era super boa e nada garantiu que ela continuasse boa para Uhum. sempre. Então, e hoje as coisas estão melhores e eu trabalho muito para que elas permaneçam assim, Uhum. mas é uma coisa que eu não tenho controle, então eu não sei até quando vai tudo isso.
Então, eu acho que da forma mais honesta possível, eu tento passar para as pessoas de que. Porque eu tento ao máximo também fugir da coisa da meritocracia e falar, se eu tô aqui é porque eu Uhum, mereci. Porra, eu brinco que tem muito da sorte, sim, mas uhum, tem muito do meu trabalho também. Então, claro. até que eu fico zoando também quando falam da questão dos meus filhos e falam, puxa, deu tudo tão certo, né? Aí eu falo, é que é igual planta, você põe no sol e dá umas águas, eles crescem. Mas, mas ó, é tudo, muito, muito trabalho envolvido, muito esforço, Sim. muita dedicação. Teve uma reunião de família e o meu pai falou alguma coisa do tipo, falando, vocês não acham que com tantos filhos, a chance de que pelo menos um desse problema Uhum. e fosse alguém ruim ou alguém que desse trabalho pra gente, poderia ter acontecido, porque quanto menos filhos você tem, menos chance de dar errado. Ai, pai, que horror! Aí a gente começou a rir e falei, "Pô, eu acho que tem. Porque às vezes a gente vê, a pessoa tem irmãos, mora todo mundo na mesma casa, e um é super bacana, Uhum. prestativo, e o outro não. Então tem muitas variáveis ali. Mas eu entendi assim, meu pai tava provavelmente. Eu dei risada que eu falei. Provavelmente ele tá ali só comendo e pensando, fiz um bom trabalho. Ele tá ali dando parabéns. O texto todo dele era pra ele dar parabéns pro trabalho dele, que eu tô ligada. Era isso que ele Mas queria. era isso que ele queria. Mas a gente. E aí a gente começou. Não, porque nós somos ótimas pessoas, não é porque você Não não é tem só nada a mérito ver com seu, não. isso. E ele foi presente na criação de vocês? Então, ele não é meu pai biológico, mas Ah, ele é o seu conheceu a minha mãe e eu padrasto. era bebê. Ele conheceu Uhum. minha mãe e eu não tinha nenhum ano, porque eu Aham. vejo pelas fotos da gente, de as minhas fotos de infância, então eu tô no colo dele, eu sou muito pequena. Uhum. Então, eu acredito que eu não tinha nenhum ano de idade. Aham. E então, o Ele cara tá aí, participou da sua vida toda, né? tenho 40 anos, o cara tá aí aguentando até hoje e ainda dá a Que cara legal. aí. Ó, vem aqui em casa. Ele é eletricista. Uhum. Eu tenho umas tomadas ruins aqui. Vem cá. Então, aquela, você quer vir aqui em casa? Tomar um café? Um Arrumar. bolinho, Tem um trocar uma bolinho, tem uma coisa, tomada. tem uma lâmpada aqui. E aí ele é o pai dos outros Uhum. três, e aí Tá, depois a mais nova é de outro uhum. pai. Tá, E ainda assim, ele é muito próximo também dessa minha irmã, que dela. também não é filha Uhum. dele. Então a gente vê que é uma pessoa que também Bacana, não. que é família, né? Exatamente, a questão, nós somos ali uma família super Uhum. grande e unida. Então hoje todos nós já temos filhos, Uhum. menos essa de 23 anos. E então todos os meus irmãos são casados, todos têm filhos. Uhum. E aí quando junta, eu brinquei, falei, gente, eu não posso encontrar minha família durante a pandemia, porque caracteriza sim É aglomeração. uma aglomeração, né? Só os seus É irmãos e muita sobrinhos, gente. é muita Uma gente. vez eu falei assim, eu vou dar uma festinha só para família, Uhum. porque não posso gastar dinheiro. Foi um dos aniversários do Panda. Eu falei, não podia gastar muito dinheiro, eu vou só chamar meus irmãos. Putz, Só contar os irmãos, sobrinhos, já dá uma juntei, festa, eu né? juntei meus irmãos, falei, meu Deus, cada irmão vai trazer marido e esposa, eu vou trazer as crianças, minha mãe, meu pai, acabou, já deu, É uma aglomeração. já deu uma aglomeração. Mas é bem legal, é uma família muito grande. Que legal. E como é que tá a relação do Panda com a Olivia? Você falou que a chegada da Olivia te uniu a Claire, né? Sua filha mais velha, vocês Isso, se uniram mais depois da chegada dela. E com o Panda? Porque eu lembro que eu li algum post seu falando sobre o Panda é autista, né? E eu acho que nesse post você isso. estava falando que ele tinha alguma dificuldade de segurar o Ele bebê, ou ele não, ele tinha ele medo, tem né? medo, pavor Uhum. de bebês. Tá. E quando ele era menorzinho, ele não entrava em sala de espera de pediatria. Hum, Se a gente estivesse no ônibus e sentasse uma mulher com um bebê no colo, ele levantava e saía de perto. sério, ele não conseguia ficar E perto. ele tinha pesadelos. Quando ele acordava, ele falava: Mãe, tinha um bebê, o bebê cuspiu em Nossa, mim. por que será? Não.
Que Então, e aí depois, quando eu fiz esse post, nos comentários eu vi muitas pessoas falando, meu filho é autista e também tem pavor de bebês. Falei, Nossa, gente, não sabia é disso. uma coisa mais comum, então, do que a gente pensava. E aí ele, quando ela nasceu, ele foi, a gente conseguiu, ela nasceu numa janelinha de tempo em que deu ali uma abertura e pôde receber duas pessoas no hospital. Então foi Tá. a Claire e o Panda. Uhum. E eu lembro da cara dele olhando, tipo, meu Deus, que pessoa pequena. Aí eu falei, você quer chegar perto? Ele, não. Aí a gente tirou uma foto e todo mundo encostou a cabeça Uhum. na cama do hospital. E aí ele tá com o olho muito arregalado, olhando pra ela, pensando, Tipo, meu Deus, tá muito assustado. perto. E aí foi passando o tempo, Eu lembro que uma vez eu tava assistindo algum vídeo, como eu gosto muito de rock e tal, e eu tô morrendo de saudade dos shows, Uhum. eu passo muito tempo, assim, assistindo shows no YouTube. Uhum. E aí tava passando algum show que tinha uma iluminação estrondosa, assim, e aí ele, meu Deus, meu Deus, meu Deus, colocando um paninho na frente dela. E ela tava mamando, não tava nem virada pra TV. Uhum. Ai, meu Deus, e se a menina tiver um ataque epilético porque essa luz é muito frenética? Ah, E que aí bonitinho, tava ele é todo protegendo ela, preocupado. né? E teve uma coisa muito bonita também quando eu estava grávida. Ele perguntava coisas também nas consultas online, quando ele estava Hum, por perto, e é, também falava com a doula. E aí eu lembro dele ter visto, e ele lia na internet muitas uhum. coisas. Por conta Então, própria, ele ia lá e por conta pesquisava. própria. E aí eu lembro que ele falou assim: que canela não era bom quando a pessoa Uhum, estava grávida, então ele sim. pegou o potinho e colocou do lado de fora da casa, na porta. Que fofo, ele é muito protetor. Ele é muito protetor, então ele tá sempre de olho. Se a Olivia faz algum barulho diferente, ele sai correndo, ele vai olhar, pergunta se tá tudo bem. Uhum. E aí agora mais que ela já tá mais firme, então ela já sustenta o pescocinho, ele já toca nela com mais Hum. facilidade. Então ele Nossa, já que pegou ela no legal. colo algumas vezes. Ele senta e pega ela no colo. Com ele em pé, ele ainda não, Uhum. ele ainda tem Não, mas medo. para quem não conseguia ficar perto de um bebê, né? Olha quanto ele evoluiu, Exatamente. né? Que E aí legal. ele conta a história pra ela e a Ai, que gente tem bastante livro, demais. ele lê os livros e ele gosta muito de dançar, né? Uhum. Então ele coloca as músicas de trilha de jogos e fica dançando e explicando pra ela os jogos. E ai, Ai, meu meu Deus. Deus. Ah, vai Aí ser um ele falou super que ele irmão vai mais gostar muito velho. dela. Ele falou que ele vai gostar muito dela, contanto que ela não goste de K-pop. Ah, tá. Aí, se ela gostar de Tem essa K-pop, a gente vai restrição, ter. então, muito séria, ela É, não pode gostar. infelizmente teremos que devolver se ela gostar de K-pop. Ai, mas que legal. A Olivia veio para completar a família, então, e Sim, dar essa união aí para os irmãos. Que lindo. sim, é muito legal. A gente fica deitado, às vezes eu acordo e tá todo mundo ali na cama. Quando você vai ver, aí vem ele, vem a Claire, Hum, vem o Murilo, fica todo todo mundo na mundo. cama e todo mundo olhando pra ela. E, ai, meu Deus, como... Ai, qualquer barulhinho que ela faz. é muito paparico, né? Sim. Ai, meu Deus, vai ser Ai, uma que pessoa muito delícia. mimada. Vai, vai, com certeza. Com dois irmãos mais velhos, Sim. vai. Bom, vamos para os nossos blocos, então? Vamos? As dicas. Bom, no bloco Conselho de Mãe, então, a gente dá uma dica relacionada ao universo da maternidade, que pode ser uma série, um livro, um filme, algum comportamento, alguma coisa que você faz que dá certo na sua casa, qualquer dica. Verônica, começa aí, então, dá sua dica. A minha dica é o livro Maternidades no Plural. Então ele tem Uhum. ali os relatos de várias mães, de mães bem diferentes. Então tem ali a Lígia Moreiras, a Marcela Tiboni, a Dé Bastos, a Gláucia Batista, a Anne Baracate e a Mariana Camardelli. E elas vão ali contando o maternar de cada uma sob diversas perspectivas, são pessoas Uhum. muito diferentes, é bem legal de acompanhar. E eu acho que quanto mais a gente descobre a pluralidade das mães, menos a gente tira essa mistificação em cima da maternidade, de que é tudo lindo, todo mundo é Uhum. igual e todo mundo faz o mesmo. E que Porque tem um não é. modelo a ser seguido, né? Aquela história de, ai, mãe só muda o endereço. Não, mano, cada Uhum. mãe é uma.
É Beleza, verdade. todas vão falar, você não é todo mundo. Mas fora É. isso, a gente, É cada muito um é uma diverso, mãe. né? É muito diverso, Sim. é verdade. Legal, eu vi que esse livro foi lançado, não li ainda, mas com certeza eu vou colocar na minha listinha de livros da fila para serem lidos, com certeza. Bom, queria dar duas dicas aqui. Uma é o livro da Verônica, que eu acabei de ler, chama, deixa eu pegar o nome certinho aqui, Minha Vida Passada a Limpo, né? Que é Isso. um livro em que a Verônica conta toda a trajetória dela, tudo que ela falou aqui mais a fundo, né? Sua infância, como foi, né, suas gestações, enfim, sua trajetória, seus trabalhos, como foi passar por esse período difícil, né, da depressão e tentativa de suicídio, internação psiquiátrica, a importância da gente cuidar da saúde mental e como que surgiu Faxina Boa, né, e enfim, é bem bacana e é um livro que faz a gente refletir também não só sobre maternidade, sobre saúde mental, mas acho que a parte que você conta dos seus trabalhos nos call centers e o seu trabalho com a Faxina Boa é muito importante para a gente refletir sobre a saúde mental do trabalhador, né? Sim. Como ainda tem práticas muito erradas no mercado de trabalho. Então, fica aí a dica para vocês lerem o livro dela. E a outra dica que eu queria dar é a série Sex Education, da Netflix. Como a gente tocou nesse assunto da gravidez na adolescência, eu lembrei dessa série e que ela não é especificamente sobre maternidade, mas ela fala muito de educação e especialmente de educação sexual. E é uma série super divertida, mas que trata de temas bem sérios também. E mostra como que o sexo é um tema super tabu ainda e que gera mil dúvidas e inseguranças na cabeça dos adolescentes. E mostra como que é muito melhor falar sobre sexo de uma maneira honesta e aberta, do que tratar o tema como um tabu, como um segredo e pregar coisas que a gente sabe que não funcionam, como abstinência sexual, né? A série mostra muito bem isso, assim, como na cabeça das escolas mais tradicionais ou dos pais mais tradicionais ainda tem essa ideia de ensinar abstinência, a gente sabe que na prática isso não funciona, que é muito melhor falar, né, de sexo seguro, de proteção. Então me lembrou assim dessa série, eu acho bem bacana e divertida. Não sei se você já assistiu, Ainda não vi. mas fica a dica aí. Então, a gente vai para o nosso segundo bloco. No bloco A, se eu soubesse, eu sempre pergunto para as nossas convidadas se tem alguma coisa que elas fariam diferente na maternidade, na vida, se elas pudessem voltar ao passado. Verônica, você tem alguma coisa que faria de diferente? Eu acho que hoje, com a maturidade que eu tenho, é óbvio que eu não tenho como me cobrar essa maturidade quando eu tinha 17 anos, Claro, é. mas a coisa de escutar muito o que os outros falam, então Uhum. vem e não tinha Pix naquela época, mas se cada opinião tivesse sido convertida num Pix, meu Deus do céu, como eu estava feita. A gente tem que tomar mais as rédeas da nossa maternidade sem ficar surtando e procurando no outro a resposta das coisas. Às vezes tá tão fácil ali. Eu converso muito com mães de primeira viagem e eu morro de rir de coisas muito simples. Então é Uhum. assim, meu bebê tem 3 meses, colocou a mão na boca. Você acha que ele vai chupar o dedo a vida inteira? Uhum. Falei, meu Deus, Calma, calma, calma. mãe. Não é assim, não. Uhum. Toda criança vai pôr a mão na boca em algum momento e de forma alguma isso significa que ela vai chupar dedo pro resto da vida. Então a gente tem que ser um pouco mais calma, Uhum. e focar no que a gente sente e na criança que a gente conhece mais do que qualquer outra pessoa. Então eu acho que se fosse uma coisa que eu faria diferente era confiar mais em mim e Uhum. menos no pitaco alheio. Legal. Acho que isso é um bom conselho para qualquer mãe. Legal. Verônica, super obrigada pelo seu tempo, por conversar com a gente. Eu sei que não é fácil parar seus afazeres aí com uma bebezinha pequena em casa. Foi muito legal a nossa conversa. E o pessoal te acha nas redes como @faxina boa, né? Tanto no Instagram, no Twitter você tá como Isso. Verônica Oliveira ou Faxina Tá, Boa? faxina boa também. Em Tá, todas as redes, faxina boa. Tô no Instagram, no LinkedIn e no Twitter. tá. E você vai
lançar um podcast também, né? A minha primeira tentativa nesse mundo, da minha entrada no mundo do podcast, eu vou apresentar uma série chamada Nada Sei, onde a gente faz ali 4 episódios falando de educação infantil e como as crianças aprendem por meio de brincadeiras, esportes, com o uso das telas e contato com a natureza. Tá. Então, Ai, que legal, amei. cada episódio é bem legal. Legal, vai ser um sucesso, com certeza. Eu vou ouvir porque esse tema me interessa muito. Sou apaixonada Quando por esse tiver tema a da educação data, infantil. Quando tiver a data, aí você deixa como dica no próximo Isso, episódio. perfeito. Eu posto lá no nosso Insta também, para o pessoal ouvir. Legal, já quero ouvir esse podcast. Eba. E é isso, obrigada pela sua participação e boa sorte aí nos seus trabalhos, nas suas palestras e em tudo que você fizer. Vou continuar te acompanhando aí nas redes. E é isso. E lembrando só para quem está escutando a gente nas plataformas de podcast, que a gente tem vídeo também no YouTube. Vou deixar o link no nosso perfil do Instagram, que é @podcasteamãe. Na descrição dos episódios em áudio, eu deixo o link do YouTube. No YouTube eu deixo a descrição do link para o áudio. Assim, vocês escolhem se querem só ouvir a voz, ver a imagem também. Fica aí ao gosto do freguês. Obrigada, Verônica. Obrigada, Ju. Adorei participar. Foi muito legal. Valeu, tchau, tchau. Até o próximo episódio. Podcast.